O endividamento é um dos fatores de maior desesperança no nosso país. E muitos que se encontram afundados nele já não sabem mais a quem recorrer. Se esse é o seu caso, que tal embarcarmos na minha van para conversarmos um pouco sobre esse assunto, enquanto percorremos a estrada da esperança? Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que destas, 28,6% de famílias estão com muitas dívidas. E olha só que interessante, o cartão de crédito é o grande vilão. 86,9% dessas famílias contraíram dívidas por causa do cartão de crédito, famigerado cartão de crédito. Mas tem um dado mais impressionante ainda, olha só, 66,12 milhões de inadimplentes. São 4 em cada 10 brasileiros estão inadimplentes com as suas dívidas. E a maior parte das dívidas se concentram com os bancos, 63,26% das dívidas do total são com bancos. É o melhor lugar para você ter dívidas, né? Mas há informações mais impressionantes ainda. Olha só, cartão de crédito, 86,9% é o grande vilão dos endividados. Ou seja, a maior parte das dívidas está concentrada em algo que as pessoas costumam ter o poder de controlar, que é a movimentação da sua conta bancária. Olha, isso é terrível, 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 terrível. Terrível porque eu fico pensando, honestamente, em qual é a qualidade de vida desses endividados. E não é à toa que o Serasa fez um levantamento exatamente sobre a qualidade de vida do brasileiro endividado. E ela chegou a algumas conclusões impressionantes. Por exemplo, o endividado, ele em mais de 80% dos casos sofre de insônia, não consegue dormir à noite porque fica pensando nas suas dívidas. Uma grande porcentagem deles também tem um sério problema com ansiedade, pânico, uma aflição que nunca passa, pensamentos negativos toda vez que pensam nas dívidas. E como as dívidas estão entre os maiores pensamentos deles, os mais frequentes, obviamente eles passam o tempo todo tensos. Agora, uma informação que o Serasa levantou e que eu achei muito triste foi de que a maior parte das famílias endividadas sofre um impacto negativo imenso nas suas relações. Casamentos são desfeitos, ou os casais brigam muito por causa de dinheiro. Conflitos entre os membros de uma família, né? Entre primos, entre irmãos, pais e filhos. E muito da qualidade de vida é destruída, da paz de uma casa é destruída, totalmente consumida por causa das dívidas. Serasa, levantando essas informações. Isso me faz entender, esses dados, por que um candidato à presidência recentemente se comprometeu, em troca de votos, a tirar o nome dos milhões de brasileiros que estão com pendências no SPC e no Serasa. Esse candidato não ganhou as eleições, mas eu me lembro de ter achado muito curiosa essa promessa, né? E agora, vendo o tamanho do dano que as dívidas causam nas famílias de tantos brasileiros, deu para entender o que estava por trás do raciocínio desse político. Só que, olha só, político prometendo esse tipo de coisa. Pensando nesse tipo de situação, as pessoas buscam saída com quem promete tirá-las dessa situação. Esperança é algo que normalmente está nas mãos de outra pessoa ou está nas mãos de uma situação, o destino, né? Deus, família, amigos,
network, perceba que esperança é sempre algo que nós colocamos nas mãos de outros. Porque quando nós temos certeza de que nós conseguimos lidar com alguma situação, nós dizemos, eu consigo, pode deixar que eu vou vencer esse desafio, pode deixar que eu vou conseguir dar a volta por cima, mas quando nós não conseguimos, aí nós sentimos falta da esperança. Então a esperança não é necessariamente vinculada a alguma capacidade pessoal que você acha que tem. Na verdade, a esperança está mais condicionada ao poder e às intenções de quem você confia. Se você colocar nas mãos de um amigo, de uma amiga, de um colega de trabalho, talvez você confie de que essa pessoa tem a possibilidade de te emprestar dinheiro para você sanar suas dívidas. Às vezes você coloca a sua esperança no empréstimo bancário e fica cada vez mais endividado. Ou pior ainda, você coloca nas mãos de um agiota, que depois vai te cobrar com muito menos misericórdia do que o banco faria. Mas perceba, você sempre está colocando a sua esperança nas mãos de alguém, porque você já não tem mais convicção de que as suas mãos são capazes de resolver a situação. Assim é o coração do endividado. O endividado brasileiro está aguardando um salvador. O endividado brasileiro está aguardando alguém que os resgate desse poço, que os resgate da roda viva de juros, da bola de neve, do aumento das contas. Mas como fazer isso com as condições do nosso país? Como fazer isso se as portas estão se fechando cada vez mais com a situação econômica do nosso país? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa de esperança. E você precisa confiar em alguém que tenha poder para resolver sua situação. Alguém que ao menos te dê condições para lutar. Mas eu quero afirmar para você que existe uma porta de saída, que existe uma segurança verdadeira e uma esperança verdadeira. Não que te prometa riquezas sem fim, mas que com certeza pode te dar paz no coração para você lidar com as lutas que você tem enfrentado. Ou seja, talvez você continue lutando, talvez você continue com os desafios por um certo tempo, mas é alguém que pode confirmar para você, eu estou cuidando de você. Se você tem interesse em ouvir um pouco mais sobre esse tipo de esperança, vem tomar um café comigo que eu vou te apresentar uma passagem maravilhosa e que, inclusive, já me trouxe paz no coração. Quando eu me via cercado por cobradores, quando eu me via cercado por dívidas e uma situação muito difícil da minha vida e que trouxe muitas complicações exatamente porque eu me via sem poder para resolver as minhas dificuldades, os meus desafios. Vamos lá? Muito bem. Eu queria falar com você agora, especificamente com você. Nós citamos dados, nós falamos sobre informações sobre os brasileiros, mas eu queria me concentrar em você e na sua família. Você talvez está me ouvindo aí após abrir o seu e-mail e se certificar de que recebeu uma mensagem do Serasa. Ou então chegou no seu correio um boleto não pago e um aviso judicial de que você precisa se apressar, porque senão você vai sentir o braço forte da lei nas suas costas. Sua família deve estar um caos, não é? Agora, se eu pudesse te dar uma palavra de consolo para você, eu começaria dizendo o seguinte: nós temos um programa na LPC chamado Mente e Coração e na nossa playlist tem um programa chamado Endividados, Não Seja Escravo do Dinheiro. Então eu queria que você acessasse essa playlist e
ouvisse ali algumas dicas que nós temos para você, dicas práticas de como lidar com as dívidas. Agora, nesse momento, eu queria que você enxergasse esse nosso papo como um complemento para aquele vídeo. Algo que você não pode fazer por você mesmo. Você já reagiu, você já levantou a dívida, você já negociou, já fez tudo que estava ao seu alcance. E mesmo assim você se sente desesperançoso, se sente sem chão, se sente sem saída. Ouça bem essa palavra. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao versículo 34 diz assim: Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, olha só o que ele diz, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Quem fala essas palavras aqui para você é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem interesse na sua vida. E Jesus Cristo tem interesse, sim, naquilo que te tira a paz. Algumas boas notícias que esse texto traz para as nossas vidas. Em primeiro lugar, você que está endividado, você que está preocupado, você que está sem sono, você que está colhendo frutos amargos no meio da sua família. Preste atenção. Por que é que você está pensando em comer, beber e vestir se essas perguntas pertencem ao amanhã? E o texto diz aqui que os pagãos é que correm atrás destas coisas. E por que é que o texto está dizendo esse tipo de coisa? Porque a sua preocupação está no amanhã. Ora, quem é que consegue pegar, lidar, manipular ou produzir um fruto que só vai acontecer amanhã? Entende o que eu estou dizendo? O que Jesus está mostrando aqui é que os pagãos, quem são os pagãos? Aqueles que não confiam em Deus, não conseguem lidar com o desespero, com a aflição da falta de comida, da falta de vestimenta, da falta de... Opa! Falta é uma coisa que não tem aqui, né? Aliás, meu café chegou. Imagina esse café aqui, gente, que foi providenciado para esse nosso bate-papo. Esse café não era uma preocupação minha agora, nesse momento, porque eu estava concentrado em você, conversando aqui. Só que, olhando para ele agora, eu percebo como eu queria molhar os lábios nesse momento. E como eu queria e sentia falta de uma bebidinha para acompanhar a nossa conversa. Essa é uma expectativa do amanhã. O amanhã pertence a si mesmo. O amanhã só pode ser lidado amanhã por você. Quem está no amanhã é Deus. Deus está lá onde as suas dívidas estão. Deus está lá onde estão os juros dos próximos meses. Deus está lá onde deveria haver um prato de comida. Deus está lá onde haveria uma casa com o IPTU pago. Deus está lá onde está o seu carro com o IPVA pago. Deus está lá na frente. Você está aqui e agora. E aqui e agora, a palavra de Deus nos orienta a buscar o reino de Deus. Como assim? Dá a impressão de que a gente vai ficar viajando, né? Nós vamos ficar sonhando com o paraíso enquanto as dívidas matam as nossas relações, matam a nossa esperança, matam a nossa saúde, matam as nossas emoções e causam caos. Não é isso. Na verdade, quem faz isso é a dívida. A dívida sequestra um marido da sua esposa, porque o marido fica ali, envolto em papéis e não tem atenção para ela. A dívida sequestra uma esposa do seu esposo, do seu marido, porque ela fica tão assoberbada com a preocupação da dívida que ela não consegue mais se concentrar no seu relacionamento com o seu cônjuge. A dívida rouba pais de filhos, que já não têm tempo mais porque precisam sair para lutar pela família. A dívida vai consumindo você porque ela sequestra
a sua vida para ela. Então, se nós pensarmos em buscar o reino de Deus, na verdade se trata de você buscar de volta a sua vida. Mas não a vida sequestrada pelas dívidas, a vida que Deus deseja te dar. Porque o reino de Deus é o jeito de Deus. A vida segundo a vontade de Deus. E se tem uma coisa que Deus não deseja para você, é que você viva em aflição por causa das dívidas. Então ele garante uma coisa, não fiquem preocupados, porque nos versículos anteriores a esses que nós lemos, nós percebemos que Jesus cita alguns exemplos. Ele cita, por exemplo, a pássaros que não semeiam nem colhem, mas são sustentados por Deus. Nós vemos também que ele cita os lírios do campo, que não tecem, que não produzem nenhum tipo de material para forjar uma roupa bela, mas eles são mais belos e se vestem de forma mais bela do que o rei Salomão, que era muito rico. O que é que Jesus está dizendo? Não se preocupem, porque vocês têm valor para Deus. A relação de vocês com Deus é de uma categoria diferente. Vocês são filhos de Deus. E Deus se preocupa com vocês como se preocupa com filhos. É um pai cuidando de filhos. Olha, se eu pudesse te dar uma última oportunidade de esperança, seria essa. Quando os meus filhos me abordam, perguntando sobre o parquinho que eu prometi levá-los no dia seguinte, e eles ficam me perguntando a cada 10 minutos quando é que vai ser a hora de ir no parquinho e se eu de fato vou levá-los, o meu grande desafio não é de fato levá-los ao parquinho. Eu consigo, agendei, preparei tudo, está tudo feito. O grande desafio é fazer meus filhos confiarem em mim, na minha palavra dizer, fiquem tranquilos, brinquem hoje, durmam direitinho, que amanhã vai ter parquinho. O que Deus está fazendo com você nesse momento é a mesma coisa. Eu sei que você tem dívidas, eu sei que isso tem tirado a sua paz, mas hoje, senta com o café que você conseguiu comprar para sua casa e tome um café com a sua esposa, como talvez há muito tempo você não tenha tomado. Brinque com seus filhos e dê atenção a eles e deixa de lado um pouco a pilha de documentos e de boletos e vá conversar com seus filhos. Mostre para eles como é que se porta alguém que tem esperança em Deus. E amanhã, junto com as dívidas, também virá a providência de Deus, o cuidado de Deus e as oportunidades de Deus para você lidar com os perigos e os desafios do amanhã. Lembre-se, essas palavras são de Jesus. E Jesus é a nossa esperança. Guarda isso no seu coração, no nome dele. Ele está cuidando de tudo.